tarde. Bom dia, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que as férias tenham sido legais, que vocês consigam ter descansado um pouquinho. Bom, agora a gente vai voltar com as nossas aulas, então. A gente vai dar uma pausa naquilo que a gente viu, a gente estudou astronomia no bimestre passado, agora a gente vai voltar de novo a estudar o corpo humano e a gente vai falar do sistema nervoso e do sistema sensorial. O sistema nervoso ele é formado por um conjunto de órgãos em que a principal função deles é perceber o ambiente que está à nossa volta e controlar o que o nosso corpo vai fazer de acordo com os estímulos que a gente recebe. Então, ele é como se fosse o chefe do nosso corpo. É ele que vai coordenar as atividades dos órgãos e não só como eles funcionam, mas também quando esses órgãos eles vão funcionar. Então, o sistema nervoso ele está associado a um outro sistema, na verdade eles trabalham em conjunto, que é o sistema sensorial, que eles são aqueles órgãos em que eles vão tentar captar os estímulos, sejam eles externos, fora do nosso corpo, ou interno, acontecendo dentro da gente. Aquele papo que a gente vê quando a gente é mais novo, dos órgãos dos sentidos, tato, visão, olfato, eles fazem parte do sistema sensorial. Eles vão captar os estímulos do ambiente, mandar para o nosso sistema nervoso, que é quem coordena esses estímulos, e o sistema nervoso vai ativar ou desativar órgãos de acordo com o estímulo que é efetuado. Então, que nem, por exemplo, quando a gente tem lá o nosso olfato e a gente sente um cheiro gostoso de comida, a gente começa a salivar, nosso estômago começa a roncar, é o nosso sistema nervoso funcionando. Ele está percebendo os estímulos e está preparando os nossos órgãos e as estruturas presentes no nosso corpo para funcionarem adequadamente. Para a gente entender como que o sistema nervoso funciona, a gente precisa primeiro entender de que tipo de célula esses órgãos que compõem o sistema nervoso eles são feitos. Vamos recapitular um pouquinho o que é uma célula. Assim, célula ela é a unidade básica da vida. Todo ser vivo, desde o mais simples até os mais complexos, eles são feitos de células. Ele é como se fosse a menor peça de quebra-cabeça que forma os seres vivos. Alguns seres vivos, como por exemplo bactérias, algumas algas, protozoários, eles são seres unicelulares. Eles são feitos de uma célula só e essa célula consegue se alimentar, se reproduzir, fazer tudo que um ser vivo consegue fazer sozinha, uma única célula. Já nós, por exemplo, as plantas, fungos, geralmente também, em alguns casos, eles são multicelulares ou pluricelulares, é a mesma coisa. Eles são formados por vários tipos de células diferentes. Elas trabalham em conjunto e com isso, essas células trabalhando de forma unida, faz com que o ser vivo consiga se reproduzir, se alimentar e ter todas as características típicas de dos seres vivos. No caso dos seres multicelulares, a gente tem diferentes tipos de célula e elas se combinam. Cada combinação de células diferente, ele tem uma função. E é isso que formam os órgãos. Os órgãos presentes nos sistemas que a gente estuda no corpo humano, eles são formados por um conjunto de células que se agrupa, tem características em comum, e eles trabalham junto para desempenhar a função do órgão. Então, nós temos diferentes tipos de célula do nosso corpo. A gente tem, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, que são células sexuais, mas são muito diferentes. A gente tem o que a gente vai estudar bastante hoje, que é o neurônio, que é o que está presente no sistema nervoso, que ele é bem distinto das outras células. Apesar de elas serem muito diferentes, elas têm um padrão de organização muito semelhante, com estruturas em comum. A gente vai ver isso agora. Então, independente do tipo de célula que está formando o organismo, ela tem algumas características em comum. Elas são primeiro revestidas por uma estrutura chamada membrana plasmática. É uma membrana feita de gordura em que ela vai proteger essa célula para evitar que ela estoure, que ela murche muito. Ela vai tentar proteger essa célula mesmo. Dentro dela a gente vai ter muita água em uma estrutura, uma solução que a gente chama de citoplasma. Então, tudo que a célula faz para sobreviver, geralmente é no citoplasma que acontece, todas as reações químicas necessárias. No citoplasma, a gente encontra
trabalhando nessa região o que a gente chama de organelas, que são estruturas bem pequenas que ficam dentro das células, em que cada uma delas vai desempenhar uma atividade diferente para a célula sobreviver. Então a gente tem, por exemplo, organelas, essas estruturas pequenininhas, que produzem energia. A gente tem outra que vai produzir proteínas. A gente tem uma que vai defender a célula. Cada organela vai ter uma função específica e que é essencial para a sobrevivência dessa célula. Geralmente na posição central a gente tem o núcleo. O núcleo é uma região no meio, geralmente, onde fica o DNA. O DNA ele é revestido por uma membrana chamada carioteca, ele vai proteger esse DNA. Por quê? O DNA é muito importante. O DNA é como se fosse o gerente da célula. É ele que vai coordenar o funcionamento das organelas, o funcionamento da membrana plasmática. Ele vai coordenar o funcionamento da célula como um todo. Mas é uma organização padrão. Algumas estruturas, alguns tipos de células, elas podem não ter determinadas estruturas. Então, por exemplo, tem células que ela não possui, por exemplo, muita estrutura de defesa, porque não é a função dela. Então, varia do que a célula é composta, mas o padrão geral é esse. No caso do sistema nervoso, ele é composto principalmente por um tipo de célula chamada neurônio. É a célula principal que compõe o sistema nervoso. Ele é um tipo de célula específico para captar estímulos, sejam eles do ambiente ou do nosso próprio corpo, e assim que ele capta, ele vai fazer um processamento, entre aspas, como se fosse uma decisão do que fazer, e vai enviar uma resposta. Pode ser para um órgão funcionar, pode ser para um músculo ativar. Ele faz esse processo. Percebe o estímulo, processa e manda uma resposta. Um neurônio ele é composto por algumas partes específicas. Essas partes, esses bracinhos que são mais numerosos e eles são mais curtos, a gente chama ele de dendritos. São eles que são responsáveis por captar estímulo. Então, por exemplo, no nosso olho que capta luz, a gente tem vários dendritos nos nossos olhos, que eles vão ser ativados quando o olho recebe luminosidade. E eles que fazem esse processo de captação de estímulo. Não só luminoso, pode ser cheiro, ele pode perceber coisas no nosso próprio corpo. É ele que vai captar os estímulos necessários. Depois que os dendritos ele capta o estímulo, ele é ativado, ele vai mandar essa informação para o corpo celular, que é a célula em si, onde tem o citoplasma e o núcleo. É lá no corpo celular que vai ser decidido, entre aspas, o que vai fazer. Assim que os dendritos recebem o estímulo, o corpo celular recebe esse estímulo e ele vai preparar uma resposta adequada. Vai decidir qual órgão que eu vou ativar. Eu vou ativar o músculo? Eu vou ativar o estômago? Eu vou ativar o coração? É no corpo celular que isso é decidido e coordenado. Depois que o corpo celular ele processa a informação do dendrito, ele vai mandar uma resposta via axônio, que é essa porção aqui mais extensa. O axônio ele é único no neurônio, ele não tem vários igual o dendrito. O axônio é único, é a maior estrutura e é através dele que vai viajar a resposta adequada que o neurônio processou para ser feita. Então, se, por exemplo, o dendrito receber um estímulo em que o corpo celular acha que eu preciso acelerar o meu batimento cardíaco, essa resposta vai viajar através do axônio, de forma que até o momento ele chegue no coração, por exemplo. O que acontece é que muitas vezes, apesar dos neurônios serem células longas, elas muitas vezes não conseguem viajar o caminho necessário. Não consegue ser tão longa, não consegue, por exemplo, sair do cérebro e chegar no pulmão. Então, o que acontece? Os neurônios eles vão se ligando uns nos outros. O neurônio é ativado, chega no finalzinho do axônio, ele ativa outro neurônio. E daí a resposta vai caminhando até chegar onde precisa. Quando um neurônio acaba, quando ele chega num axônio, que a gente chama de axônio terminal, para ele se comunicar com outro neurônio em seguida, ele libera uma substância, um conjunto de substâncias, na verdade, chamadas neurotransmissores. Entre um neurônio e outro, existe um espaço vazio, que a gente chama de sinapse. Sinapse é o espaço
de comunicação entre um neurônio e outro, que assim que a resposta chega no finalzinho do axônio, o axônio libera esses neurotransmissores que ele vai ativar os dendritos de um outro neurônio. Então, chegou no finalzinho do neurônio, o neurônio decidiu ativar o coração, por exemplo. Mandou um estímulo via axônio. Vou precisar ativar outro neurônio em seguida. Libera os neurotransmissores nas sinapses, esses espaços vazios de comunicação entre um neurônio e outro. Os neurotransmissores vão ativar os dendritos do próximo neurônio e a resposta vai continuar viajando via axônio. E daí vai ser esse estímulo. Ativa um neurônio, ele vai através dos neurotransmissores ativando os próximos. Os neurônios, eles geralmente vão se agrupar, eles vão formar, principalmente eles, existem outros tipos de célula associado, mas eles vão se agrupar para formar o sistema nervoso e todos os órgãos que participam dele. O sistema nervoso ele pode ser dividido em duas partes. Um que a gente chama de sistema nervoso central, que ele é composto por essa estrutura aqui, que não é o cérebro, eu vou explicar depois a diferença. Essa que fica dentro do nosso crânio, que a gente chama de encéfalo, e a medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna. A gente chama esses dois órgãos, encéfalo e medula, de sistema nervoso central, porque é onde que principalmente as informações, os estímulos, eles vão ser processados. Vai ser feita essa tomada de decisão, principalmente no sistema nervoso central. Associado ao sistema nervoso central, a gente vai ter o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por mais neurônios, cuja função é ligar os órgãos ao sistema nervoso central. Então, depois que um estímulo sai do encéfalo e vai para a medula, ele vai viajar para os órgãos através do sistema nervoso periférico. Esses neurônios que se agrupam para fazer a comunicação dos órgãos com o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então, ele é feito principalmente de duas estruturas. O encéfalo, que é ele que vai controlar o funcionamento dos órgãos e algumas características importantes que nós, seres humanos, temos, como memória, emoções, coisas do tipo. Ele vai sempre ficar protegido dentro do nosso crânio. Então, o encéfalo está aqui. Além disso, depois eu falo disso. Descendo do encéfalo, com o intuito de se comunicar com os órgãos, a gente tem a medula espinhal. Ele vai ser um prolongamento do encéfalo, em que ele vai permitir com que as informações que saiam daqui do nosso encéfalo, eles desçam pelo nosso corpo para chegar nos órgãos que precisa ser ativado. Medula também é protegida por ossos, no caso de nós vertebrados, através da coluna vertebral que tem aqui, esses ossinhos nas nossas costas. Além dos ossos protegendo tanto o encéfalo quanto a medula, a gente tem membranas que ficam revestindo o encéfalo e a medula, chamada meninges. São membranas que a gente tem líquidos circulando em volta delas com o intuito de proteger contra impactos. Quando uma pessoa tem meningite, por exemplo, ela tem uma inflamação nessas meninges. Por isso que geralmente pessoas que têm meningite têm dor de cabeça muito intensa, porque essa meninge está apertando o encéfalo dela. O encéfalo, então, que a maioria das pessoas chama de cérebro, popularmente, mas que não é o nome adequado, é a região onde vai controlar o funcionamento dos órgãos e possui várias características, como memórias, emoções e etc. O encéfalo ele é dividido em algumas partes. Então, a gente tem uma parte que é a maior, que a gente chama de cérebro, que ela é formada pelo telencéfalo, essa parte aqui em vermelha, e o diencéfalo, que é essa parte aqui, verde. No telencéfalo é onde a gente armazena as informações de memória, de inteligência e dos sentidos, principalmente. E no diencéfalo, que é essa parte verde, é onde vai ter controle de emoção, controle da temperatura do corpo e de um órgão, que eu vou falar daqui a pouco, chamado hipófise. Logo abaixo do cérebro, a gente tem uma região chamada tronco encefálico, que ele vai ligar o cérebro à medula espinhal lá embaixo. Então, o tronco ele é feito pelo mesencéfalo, essa parte aqui marronzinha, pela ponte e pelo bulbo. Lembrando que é para ligar na medula. Então, mesencéfalo é onde é controlada a visão, essa parte marrom. Na parte laranja, que é a ponte, a gente vai ser a comunicação, né, com
com a medula. E no bulbo, que é essa parte mais azul, é onde é controlado aspectos vitais como respiração, digestão e o nosso sistema circulatório. Associados então ao cérebro e ao tronco, a gente tem uma estrutura chamada cerebelo, que fica próximo a eles. O cerebelo é onde é controlada a locomoção e o equilíbrio de uma pessoa. Pessoas que têm danos no cerebelo, elas não têm o equilíbrio muito bem definido e fica meio zonza. Falei de um órgão chamado hipófise, que está associado, ele não está mostrado aqui nessa imagem, mas a hipófise ela fica aqui próxima à região do tronco e ela é uma glândula. Ela libera substâncias em que ela vai controlar a produção de diversos hormônios no nosso organismo. Então é a hipófise que vai controlar quando que o hormônio que faz a gente crescer, que é o hormônio do crescimento, ele é produzido. Aqueles hormônios que a gente costuma ver lá no ciclo menstrual, que eles ativam a produção de óvulos, etc., o FSH, o LH, eles também são hormônios liberados por essa glândula chamada hipófise. A medula espinhal, então, ela vai ser um prolongamento do encéfalo, então ela vai comunicar o encéfalo com os outros órgãos do corpo. A principal função dela é captar estímulos e também fazer um tipo de processamento, que a gente vai falar daqui a pouco, como que acontece. A medula ela é dividida em duas partes. Ela é formada por gânglios nervosos, que são estruturas, pequenas estruturas que ficam espalhadas pela medula, que elas são formadas por corpos celulares. Lembra que o corpo celular é onde acontece o processamento das informações que o sistema nervoso capta. Então, a medula espinhal, mesmo não tendo tantos neurônios como no encéfalo, ela ainda consegue processar algumas informações devido à presença desses gânglios, que são ricos em corpos celulares. Já os nervos, eles vão ser formados por axônios, geralmente. Lembra que axônio é o que leva a resposta para um determinado órgão. Então, os nervos que a gente tem pelo corpo, eles vão ser axônios que vão estar se ligando aos órgãos com o intuito de ativar eles ou não. Por que é importante a gente ter gânglio com corpos celulares na medula? Existem alguns momentos, alguns estímulos, que eles precisam ser tomadas decisões muito rápidas. Não dá tempo da informação ser levada via sistema nervoso até o encéfalo decidiu o que tem que ser feito e devolver uma resposta. Em alguns casos, a gente precisa que isso seja muito rápido. Então, existe um processo que a gente chama de ato reflexo, ou popularmente como a gente chama reflexo mesmo. Aqueles reflexos que a gente tem, por exemplo, botar a mão no fogo e tirar muito rápido, não é o encéfalo que processa essa informação, que decide o que tem que ser feito. São os gânglios presentes na medula. Como eles têm corpos celulares, eles conseguem receber a informação e já mandar uma resposta, sem ter que enviar para o encéfalo. Reflexos que a gente tem são isso. São processamento de informações feitas na medula e não no encéfalo, com o intuito de ser uma resposta mais rápida. Não tem a necessidade de ativar o encéfalo. O sistema nervoso periférico, então, eles vão ser aqueles neurônios que não estão no sistema nervoso central, ou seja, não está na medula e não está no encéfalo, em que a principal função dele é comunicar os nossos órgãos ao sistema nervoso central. A gente diz que esses gânglios, esses nervos que estão fora do sistema nervoso central, a gente pode dividir eles em dois tipos. Aqueles que são sensoriais, em que a função deles vai ser encaminhar informações referentes aos órgãos dos sentidos. Então, sistema nervoso periférico sensorial é o que vai ligar o nosso olho, ouvido, nariz ao sistema nervoso central, porque são esses órgãos dos sentidos que vai captar os estímulos. Em alguns casos, o sistema nervoso periférico ele pode ser do tipo motor, em que ele vai ter associado principalmente ao funcionamento dos músculos do nosso corpo, com o intuito de movimentar ele se necessário. Então, por exemplo, músculos como o do braço, é o sistema nervoso periférico motor que vai controlar a movimentação deles. Esses são os músculos voluntários que a gente consegue controlar. O sistema nervoso ele também vai controlar os músculos involuntários, que são aqueles que funcionam sem a
a gente não controla ele funciona sozinho. É o caso, por exemplo, do nosso coração. Nosso coração ele bate sem a necessidade da gente ficar estimulando essa batida cardíaca. É o sistema nervoso periférico motor que consegue controlar o batimento dele por ser um músculo, por exemplo. No caso do sistema nervoso, principalmente o voluntário, o motor, que controla os músculos, e voluntário, que são os músculos que a gente consegue controlar o movimento, a gente pode dividir eles em duas categorias, que a gente chama de sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático vai ser o conjunto de nervos cuja função deles é principalmente preparar o nosso corpo para atacar algo ou se defender. Ele vai estar sempre envolvido em gastar energia com esse intuito, atacar ou se defender. Já o sistema nervoso parasimpático, a função deles vai ser controlar o movimento dos músculos, principalmente, mas não com o intuito de atacar ou se defender, mas é com o intuito de ganhar energia ou poupar energia. Vai ser com o intuito de recuperar os órgãos. Então, por exemplo, vamos pensar o nosso olho. Em uma situação em que a gente vai atacar algo ou se defender, a gente precisa que a nossa pupila, que é aquela parte preta, ela abra para que entre mais luz e a gente consiga enxergar direito. Quem faz isso é o sistema nervoso simpático, porque é ele que vai ativar a dilatação da nossa pupila. Quando a nossa pupila precisa fechar, ou seja, a gente precisa poupar ela, quem faz isso é o sistema nervoso parasimpático. Ele vai contrair, vai fechar ela, e daí a gente vai poupar o nosso órgão. Com o coração é a mesma coisa. Em uma situação que a gente precisa atacar ou se defender, o nosso coração precisa disparar para circular mais sangue pelo nosso corpo para que a gente consiga agir. Quem faz isso é um sistema nervoso, um conjunto de nervos da via simpática. Porque é para ataque ou defesa. Ele acelera o coração e a gente consegue fazer o que precisa. No momento em que a gente precisa poupar o nosso coração, evitar que ele gaste energia em excesso, quem faz isso são nervos da via parasimpática. Ele vai ativar o coração com o intuito de desacelerar ele. E daí a gente tem outros exemplos, com a boca, com o estômago e etc. O que acontece? Pelos nervos da via simpática, quando a gente quer ativar eles com o intuito de atacar ou se defender, e o que acontece com os nervos através da via parasimpática. Associado, então, ao sistema nervoso, a gente tem o sistema sensorial, que são os órgãos dos sentidos, cuja principal função deles é perceber o ambiente e enviar respostas para o encéfalo ou para a nossa medula. O sistema sensorial eles são formados pelo que a gente chama de neuroreceptores. São neurônios adaptados cuja principal função é captar os estímulos do ambiente para daí ativar os neurônios, ativar os dendritos e mandar a resposta, depois via axônio, lá para o encéfalo. Então, cada órgão do sentido que a gente tem, eles têm diferentes tipos de neuroreceptores, diferentes tipos de neurônios que conseguem captar determinados estímulos. Então, esses neuroreceptores eles são divididos em 5 categorias. A gente tem os mecanorreceptores, que são neurônios que são ativados quando ele percebe algum tipo de força. Onde ele vai estar presente? Na pele, que é o órgão responsável pelo tato. Então, quando eu faço algo, eu sinto a força. São esses mecanorreceptores que são ativados, enviam uma resposta para o cérebro. E no nosso ouvido também. O que faz a gente ouvir é a movimentação do som lá dentro do nosso ouvido. Então, o nosso ouvido ele também tem os mecanorreceptores, porque ele vai conseguir captar essa movimentação, essa força, e vai transformar em estímulos que vai ser enviados para o cérebro e vai processar tanto o nosso tato quanto a nossa audição. A gente também tem os termorreceptores, que eles são ativados quando a gente sente uma mudança de temperatura. Então, por exemplo, quando eu coloco a mão em algo e eu sinto que está quente, são esses termorreceptores, esses neurônios adaptados, que foram ativados quando eu percebi mudança de temperatura. Também estão presentes principalmente na pele e também está associado ao tato, a questão do toque e a gente reconhecer pelo toque. A gente também tem
receptor de dor, que eles são ativados quando existe algum tipo de dano nos nossos órgãos. Então, eles também estão presentes principalmente na pele e também está associado ao tato. Quando tem algum tipo de dano, a gente faz um machucado, são esses receptores de dor que são ativados, eles enviam uma resposta lá para o nosso encéfalo, como fala tipo assim, opa, machucou. E daí o cérebro prepara um conjunto de respostas para tentar diminuir essa dor. A gente também tem os quimiorreceptores, que eles são neurônios adaptados com o intuito de reconhecer substâncias químicas. Perceber que substância química que está lá no meio em que eu estou. Em geral, eles vai estar presente na língua, por isso que a gente consegue sentir os gostos na língua, porque o que a língua faz? A gente tem regiões na língua que conseguem perceber substâncias químicas doces, tem outras que percebem substâncias químicas salgadas. Então a gente está presente na língua e é ele que é o responsável pelo nosso paladar, pela questão da gente sentir os gostos. A gente também tem quimiorreceptores no nosso nariz. Então quando a gente consegue sentir cheiros diferentes, é porque a gente tem diferentes tipos de quimiorreceptores que eles são ativados quando ele percebe determinado tipo de substância química que a gente cheira. Então ativa esse quimiorreceptor, envia uma resposta para o nosso cérebro e o nosso cérebro fala: ah, esse cheiro é de tal substância. E daí a gente consegue reconhecer. Por último, mas não menos importante, no nosso olho a gente vai ter os fotorreceptores, que são neurônios adaptados em que a resposta dele vai ser estimulada quando ele percebe luminosidade. A gente só enxerga na luz porque a luz ativa esses fotorreceptores. Esses fotorreceptores enviam respostas para o cérebro, para o encéfalo, e o nosso encéfalo vai reconhecer. Ah, a luz que você está vendo determinada forma. E daí a gente consegue enxergar e reconhecer aquilo que a gente está enxergando. Os fotorreceptores eles são responsáveis principalmente pelo sentido da visão. Bom, é isso, gente. Espero que não tenham ficado dúvidas. Se ficou, vocês me escrevam. E é isso. Se cuidem, viu?